Saúdo você com a paz de Cristo. Irmãos, esse vídeo eu quero falar sobre a falsa liberdade religiosa, sobre as perseguições que estão acontecendo através da falsa liberdade religiosa. E para você entender mais sobre o assunto, eu quero apresentar esta moça. O seu nome é Alda Baima. Ela é advogada, adventista do sétimo dia. Ela é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do Maranhão. Aqui no estado do Maranhão, ela está na frente da perseguição. Agora vamos para o vídeo e eu volto depois para comentar mais sobre o assunto. E a gente volta a falar com a Regina Souza. Mais cedo nós falamos aqui sobre a suspeita de intolerância religiosa contra um terreiro no bairro Itapera de Maracanã, aqui em São Luís. Ela agora traz outras informações desse caso. Oi, Regina, é com você. Oi, Thaís. Pois é, este ano o Brasil registrou um aumento de 45% em casos de intolerância religiosa. E cada vez que um caso como esse acontece, é uma população inteira que mantém viva as suas tradições ancestrais, é ferida, né? É ferida na sua essência religiosa, é ferida na sua cultura, é ferida na sua ancestralidade. E a gente não pode tolerar uma situação como essa. Mais cedo o repórter Olavo Sampaio acompanhou a repercussão desse caso, é o que a gente vai ver agora. O caso ocorreu durante a manhã do último domingo. Religiosos usaram um carro de som em frente ao terreiro de Pai Neri da Oxum, no bairro Itapera de Maracanã, zona rural de São Luís. Durante a oração, um pastor dizia palavras que ofenderam bandistas. Pai Santo, eu te peço, liberta, Senhor, cachaceiro, maconheiro, macumbeiro, Senhor. Tira, Senhor, danado, Satanás. Hoje, o pai de santo, Neri da Oxum, veio registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais, Delitos de Intolerância e Conflitos Agrários. A gente vem registrar e a gente quer resposta. A gente quer resposta porque não pode. Eles pedem o fim da intolerância religiosa. Nós queremos respeito pela nossa religião e nós não vamos parar enquanto não houver uma resposta certa dos órgãos certos para poder nos proteger, nos defender dessas pessoas que não são líderes religiosos, são pessoas que estão ali para proclamar o racismo, a intolerância, tudo aquilo que nós não toleramos de forma alguma. O caso será acompanhado também pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. Nos últimos anos, a comunidade de matriz africana denuncia outras situações de intolerância religiosa. Em abril de 2022, o JM1 mostrou que um grupo foi denunciado pela prática de intolerância religiosa contra a casa Fante Achante. 4 meses depois, uma decisão da Justiça determinou a proibição de perturbação ou interrupção aos cultos religiosos realizados no local. Determinou ainda a proibição de manifestações que possam ameaçar, ofender ou agredir as religiões de matriz africana e afro-brasileiras e os integrantes da casa religiosa. Na época, foi fixada uma multa de R$5 mil em caso de descumprimento. A gente não sai da nossa casa para a porta de qualquer que seja cultos, igrejas, seja lá qual for. A gente tem nossas religiões em casa, nossos cultos, e nós não precisamos de estar fazendo isso que eles estão fazendo. Pois é, desde cedo nós procuramos a Igreja Assembleia de Deus, Missões Campo Tiriricau, cujos responsáveis por esse ato de intolerância religiosa, mas eles não se manifestaram. Sobre esse assunto, nós conversamos com a doutora Alda Baima, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB. Doutora, 45% de aumento no país, o que isso diz? Reflete a intolerância. Na realidade, em mais uma situação, nós tivemos uma casa de culto ali, em Itapera, Maracanã, sendo ofendida. Nós tivemos ali atos visíveis de intolerância religiosa. Então, é o reflexo de uma intolerância que é fruto, inclusive, de um racismo, porque está atrelado ali. As religiões de matriz africanas hoje, infelizmente, os adeptos dessas religiões são os que mais sofrem as situações de intolerância religiosa. Nesse caso específico lá da Itapera,
que outros crimes estão juntos com o ato de intolerância religiosa? Bem, nós tivemos aí sancionada a Lei 14.532 de 2023 pelo presidente Lula, em que foi equiparado o crime de injúria racial ao de racismo e, no caso em tela, tendo em vista que foi cometido contra uma coletividade, chamando-os inclusive de macumbeiro, está aí tipificado o crime de racismo. Mas é claro que a autoridade policial irá aí analisar os vídeos e as provas que foram coletadas com o fito de instaurar o procedimento administrativo, enviar para o Ministério Público para que possa ser feita a denúncia e instaurada a ação penal. A OAB está acompanhando este caso e os outros 4 que foram registrados esse ano aqui em São Luís? Sim, nós acompanhamos, nós atendemos primeiro as vítimas, elas efetuam um registro perante o OAB e nós fazemos o acompanhamento perante as autoridades policiais e as autoridades do Poder Judiciário. E nesse sentido, nós viemos aqui clamar às autoridades do Poder Judiciário para que façam o acompanhamento dessas demandas de forma pontual e punam os agressores na forma da lei. A gente tem nesse caso, por exemplo, e os outros, né, alguns dos outros já registrados, as pessoas conseguem filmar, flagrar no celular. Isso é importante, mas além de filmar, o que mais as pessoas ofendidas devem e podem fazer? Na realidade, inclusive, Regina, a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Maranhão está lançando a cartilha O que Fazer para pessoas que tenham sofrido situações de intolerância religiosa, racismo religioso, como elas devem proceder. Primeiro caso, se dirigir à delegacia para o registro da ocorrência, que fica situada ali na Avenida Rio Branco, formalizar essa denúncia perante a OAB, posteriormente verificar o encaminhamento para o Ministério Público e oferecimento da denúncia e o reconhecimento pelo Poder Judiciário para que possa ser instaurada a devida ação penal. Doutora Alda, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que intolerância religiosa é crime e prevê prisão de 2 a 5 anos. Davi Thaís. A edição de hoje traz à tona um problema que merece ser discutido dentro de casa, entre a família, nas escolas, dentro das igrejas, todas elas. Vamos dar destaque à intolerância religiosa, situação cada vez mais recorrente e que é crime. Fatos desagradáveis vêm importunando pessoas que seguem a orientação religiosa das religiões de matriz africana. Vale dizer que não existe ninguém melhor que ninguém e nem quem tem a verdade absoluta. Casos que extrapolam os limites da tolerância estão sendo acompanhados por autoridades policiais e poder judiciário. Um desperdício de tempo, pois as igrejas, todas elas, ganhariam muito mais respeito orientando seus seguidores no caminho do bem, do querer bem ao próximo. Casos de intolerância religiosa têm se tornado frequentes no Maranhão. Em São Luís, o vídeo de membros de uma igreja evangélica posicionados em frente ao terreiro de Mina, Nérida Oxum, com um carro de som proferindo palavras ofensivas contra os integrantes da casa, circulou nas redes sociais. O caso aconteceu no bairro Itapera de Maracanã, zona rural da capital maranhense. Na verdade, quem foi o agressor ainda está sob investigação policial, haja vista que foi feito um BO, e aí lá com o doutor Agnaldo, na delegacia de crimes raciais, está sendo averiguado, o doutor deve fazer os trâmites. A denúncia chegou à Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Maranhão. Desde o primeiro momento que ocorreu o ato, ali domingo, ali na Itapera, Maracanã, a comissão foi acionada, na pessoa da nossa presidente, doutora Alda, esteve ali no local, ouviu as partes envolvidas naquele ato. E nós estamos acompanhando esse procedimento, já foi feito o BO na delegacia, já está sendo... Então, o papel da comissão diante disso é acompanhar para que haja responsabilização desses indivíduos. O Brasil registrou um aumento de 45% nos casos de intolerância religiosa no último ano. Segundo dados da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, mais de 100 casos de intolerância foram registrados no primeiro semestre de 2023
no Maranhão. Na realidade, de meados de 2022 para o início de 2023, houve um aumento de 45% nos casos de intolerância religiosa em todo o Brasil, o que na realidade reflete aí um visível número de adeptos, principalmente de religiões de matrizes africanas, que vêm sofrendo atos de discriminação em função de sua religião. A presidente explicou as penalidades aplicadas neste tipo de delito. Agora, em março de 2023, foi sancionada pelo presidente Lula a Lei 14.532/2023, que equiparou o crime de injúria racial a racismo. No caso em tela, aparentemente, pelo vídeo aí que circula nas redes sociais, percebe-se que a agressão ela ocorre em desfavor de um determinado grupo religioso. Então, aí possivelmente haverá a tipificação do crime de racismo, cuja pena é de 2 a 5 anos de prisão. Então, como vocês viram, a perseguição aqui no Maranhão está ficando insuportável. E não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil, né? Aqui está uma perseguição já muito acerrada. Irmãos, para vocês verem o tamanho da perseguição, não se pode mais nem passar em frente à casa de uma pessoa da religião de matriz africana pregando a mensagem de Deus, porque já é crime. A multa é de R$5.000 para quem passar em frente a uma casa de uma pessoa de matriz africana pregando a palavra de Deus. Para vocês verem como é que está as coisas aqui no Brasil. E mais, como vocês viram a casa desse pastor, só porque o pastor pregou para Jesus libertar os cachaceiros e falou liberte os macumbeiros, só por causa dessa palavra macumbeiro, ele agora vai ser punido como crime de racismo. Porque, como você já sabe, aqui no Brasil a Igreja Adventista colocou uma lei no Poder Civil que equipou o crime de injúria ao racismo. Ou seja, quem falar agora contra a religião de matriz africana já vai ser punido como racista. E é um crime inafiançável e a pena desse crime é de 2 a 5 anos de prisão. E a multa é muito alta. É de R$80.000 até R$900.000. Então, irmãos, para vocês verem o quanto está forte essa perseguição aqui no Brasil. Como Satanás está irado. Agora, por que aqui no Brasil está mais terrível a perseguição do que nos outros países? Porque Satanás sabe que o movimento do Apocalipse 18 vai se levantar aqui como já começou. E logo, logo Deus vai derramar o poder do alto sobre o seu povo para que ele se levante com entusiasmo santo para dar mensagem da casa de Babilônia. Então, por causa disso, Satanás já está irado e já está colocando as leis fortes para perseguir o povo de Deus. Mas como nós já sabemos, nem demônio e nem homens ímpios vai impedir essa mensagem. Já está profetizado. Até porque a perseguição, ela nunca atrapalhou a mensagem de Deus. Nunca. À medida que a perseguição cresce, o povo de Deus se fortalece. É assim que funcionam as coisas, né? O sangue dos mártires é semente para outros se converterem. Então nem adianta o diabo tentar atrapalhar a obra de Deus, porque não consegue. Com Deus ninguém pode. Irmãos, como vocês sabem, na Idade Média a Igreja Católica perseguia os protestantes. Agora é a Igreja Protestante apostatada perseguindo o povo de Deus. No início está sendo perseguido essas outras religiões aí, porque nem todo mundo sabe ainda dessas leis de liberdade religiosa. Mas quando essa lei tiver mais a lei declarada, os protestantes falsos, eles vão tudo se calar, porque eles não querem ser perseguidos. Mas o povo de Deus não pode se calar, porque eles têm uma mensagem para ser dada, que é a mensagem da casa de Babilônia. Eles têm que avisar que Babilônia caiu, se tornou morada de demônios. Eles têm que avisar que o domingo é o sinal da besta. Eles têm que dar a última advertência ao mundo. Então, por esta razão, eles não podem se calar. Então, passado o tempo, somente o povo de Deus vão ser perseguidos por essas leis.
Agora está todo mundo, porque nem todo mundo sabe ainda dessa questão, e aí eles são pegos de surpresa. Mas com o passar do tempo, somente o povo de Deus serão perseguidos, porque os outros vão se acovardar, né? Então, irmãos, era isso que eu queria deixar para vocês, esse aviso, para você saber como está aqui no Brasil, né? A questão da falsa liberdade religiosa está uma perseguição muito forte, né? Já está um perigo terrível, ninguém pode mais falar da palavra de Deus, porque está correndo o risco de ser processado, de ser punido, de ser preso, né? Mas para o povo de Deus isso não importa. O que importa é que a mensagem seja dada. Então que Deus nos abençoe e nos hoje mais eternamente. Amém. 45%, segundo o Ministério de Direitos Humanos, no aumento dos casos de intolerância religiosa em todo o Brasil. E o que isso reflete? A necessidade de união de todas as instituições do sistema de justiça e poder público com o objetivo de combater a intolerância religiosa. E no Maranhão, devido ao sincretismo religioso, essa ação ela precisa ser imediata. Nós temos aí dos maiores números de adeptos de religiões de matriz africanas, encontra-se no Maranhão devido ao próprio sincretismo cultural. Então, precisamos de ações preventivas por parte do poder público, campanhas de esclarecimento, como foi feita pela própria Comissão de Liberdade Religiosa, no Tolerância Começa em Casa, e agora também estaremos fazendo o lançamento de uma cartilha. O que fazer quando você for vítima de intolerância religiosa? É imprescindível que você efetue essa denúncia para que esse crime ele possa ser apurado na delegacia competente, posteriormente encaminhado ao Ministério Público para que vire uma ação penal, para que esse transgressor ele seja punido na forma da lei. Só com essa punição é que nós teremos um resultado propositivo nesse combate. O Brasil e o mundo inteiro está perseguindo as pessoas, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Qual é a igreja que está na frente dessa perseguição? No ano 2003, a IRLA, para quem não saiba o que é a IRLA, é a Liberdade Religiosa Internacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, a IRLA foi para a cadeira da ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas. Nesse ato, a igreja se uniu com o Estado. E então, como a igreja, estando unido com o Estado, no dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump recebeu ordem da ONU, ou seja, recebeu ordem do Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que o presidente fizesse o decreto mundial, o qual ele fez. Ele fez nesse dia o decreto para que todos os países do mundo promovessem a falsa liberdade religiosa. Antes do decreto, ele foi perante uma imagem do João Paulo II, o presidente protestante, e a imagem do João Paulo II do catolicismo, mostrando que o protestantismo se uniu com o catolicismo. Mas lembra-se, ele já recebeu a ordem da ONU, do pastor Ganoni Diop, o qual está assentado na cadeira da ONU, sendo o líder mundial dessa falsa liberdade religiosa. E desde então, esse decreto mundial da falsa liberdade religiosa, as perseguições aumentaram. Esse decreto que saiu no dia 2 de junho de 2020, Deus revelou para a sua serva Deusilene Souza que aí era a perseguição dos últimos dias, a falsa liberdade religiosa. Querido irmão, querida irmã, agora eu quero revelar a perseguição que está acontecendo no Maranhão. No Maranhão, aqui no Maranhão, quem é a líder de liberdade religiosa do estado do Maranhão é a Alda Baima. Ou seja, o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja, unido com o Estado,
E todas as denúncias de intolerância religiosa vai para a Aldabaima. A perseguição através da falsa liberdade religiosa e todas as perseguições que acontecem, não só no Maranhão, mas no Brasil e no mundo, procede da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todas as perseguições disfarçadas de liberdade religiosa. Porque não existe leis no mundo, em todos os países, de liberdade religiosa que não vem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque ela está assentada na cadeira da ONU. Quero lembrar a você que a única igreja do mundo que tem cadeira na ONU é somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Claro que quem deu esse encargo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi o Vaticano II, que ocorreu, como já falei em outros vídeos anteriores, para a Igreja Luterana. No Concílio Vaticano II, deu o encargo do ecumenismo. E já para a Igreja Adventista, quando os pastores levaram aquelas 2 moedas de ouro para a besta, sim, o Concílio Vaticano II deu para o encargo para a Igreja Adventista para promover a falsa liberdade religiosa. Querido irmão, querida irmã, e justamente no estado que Deus falou que aqui foi encontrado os alicerces de L.G. White, e nós fizemos a nossa casa em cima dos alicerces de L.G. White, representando que este ministério que Deus levantou, o quarto anjo, é a continuação do ministério de L.G. White. Deus revelou claramente que aqui é a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, este ministério, o qual ele nos chamou para nós pregar nas ruas e praças, anunciando a queda de Babilônia. Querido irmão, quero que você considere também o que representa a queda de Babilônia. Tem 5 itens da sua queda que você deve considerar esses 5 itens. O primeiro, o item, é que ela se tornou morada de demônio. Esse primeiro item, a Igreja Adventista convida, através da falsa liberdade religiosa, os demônios para dentro dos seus templos. Convida todas as religiões pagãs. O segundo item é que Babilônia se tornou covil de todo espírito imundo, mostrando que ficou dentro dos templos adventistas, covil dos jesuítas e dos maçons. O terceiro item mostra que Babilônia se torna esconderijo de toda a ave imunda e detestável, mostrando que aqui entra a agenda LGBTQIA+, como rock e outras coisas mais. O quarto item é que os reis da terra se prostituíram com Babilônia, ou seja, mostra a relação da Igreja Adventista com o Estado através da falsa liberdade religiosa. Igreja e Estado unidos, perseguindo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa, mas é a falsa liberdade religiosa, é a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. E, finalmente, o quinto item é que os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria, mostrando que, na verdade, essas leis falsas de liberdade religiosa é para enriquecer os legisladores, enriquecer aqueles que estão na frente dessas leis, porque a multa dessas falsas leis de liberdade religiosa vai de 80 mil a 900 mil reais. Então, considera o que significa Babilônia. A igreja unida com o Estado, os demônios dentro dos templos adventistas, tudo através dessa falsa liberdade religiosa. Então, considera e não se engane. Nós estamos na perseguição, uma perseguição terrível. Olha, nem mesmo pode a pessoa passar pregando na frente de uma casa de matriz africana, porque aqui no Maranhão já é multa de 5 mil reais, somente para quem passar pregando, sem mesmo falar do assunto macumbeiro. Basta
passar pregando Jesus, a multa é de R$5.000 aqui no Maranhão. E no caso que aconteceu no dia 10 de setembro de 2023, foi o seguinte, que a Igreja Assembleia de Deus, ela fez um evangelismo em todo o Maranhão. Então, na capital, em São Luís, aconteceu que um desses cultos da Assembleia de Deus foi próximo à casa de matriz africana. E o pastor pregando disse essas palavras: Senhor, liberta o cachaceiro. Senhor, liberta o maconheiro. Senhor, liberta o macumbeiro. E por causa da palavra macumbeiro, esse pastor está processado. E a pena será de 2 anos a 5 anos de cadeia. Porque a Igreja Adventista equiparou o discurso de ódio com o racismo. E agora é crime de racismo a pessoa apenas pregar como esse pastor pregou. Irmãos, não está de brincadeira a perseguição com o nome de liberdade religiosa. Eu quero lembrar para os irmãos que a Igreja Católica na Idade Média não perseguia somente os protestantes, somente o povo de Deus. Perseguia todos aqueles que discordavam com a sua doutrina. Assim também a falsa liberdade religiosa, a qual é o pluralismo religioso, o qual a Igreja Adventista está na frente dessa perseguição, não persegue somente aqueles que pregam o evangelho puro, mas persegue todos aqueles que não estão de acordo com as suas regras, igual ele diz, de respeito. Então, mas a finalidade dessa falsa liberdade religiosa, todos os segmentos vão calar os seus lábios. A perseguição, então, será somente para o ministério que Deus levantou, o 4º anjo, a nova liderança da Igreja Adventista fora dos templos adventistas. Porque nós temos uma mensagem, avisar a queda de Babilônia. E vamos avisar, ainda que nós seremos presos, mortos, mas a obra vai iluminar a terra toda com a sua glória. Muitos serão mártires, como já está na profecia, para completar o número dos mártires. Mas a obra será efetuada com o poder do alto. O profeta João, ele viu o poderoso anjo, o 4º anjo, descendo do céu e exclamou com voz potente: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Outro poderoso movimento fora das igrejas, para desmascarar a queda das igrejas. Porque as igrejas, elas se tornaram morada de demônios. Elas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Ela se uniu no pluralismo religioso. No dia 2 de junho de 2020, Donald Trump uniu as igrejas com o poder civil, uniu a igreja com o Estado, e as igrejas se tornaram morada de demônios.